Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a avaliação do seu paciente com dor lombar na aula de Pilates? Eu sou a Maria Fernanda Jacó, mestre em fisioterapia, atuo no Pilates desde 2005 e vou ensinar hoje a você a fazer uma avaliação do paciente que chega com dor lombar para você, seja aguda ou crônica, como quantificar esses dados, para daí sim você conseguir ter parâmetros para saber, no momento que ele está começando uma aula de Pilates com você, daqui 1 mês, 2 meses, como que ele está evoluindo, tá certo? Então, no momento que a gente passa essa avaliação e a gente executa essa avaliação com o nosso paciente, fica muito mais fácil da gente saber, perceber mesmo a evolução dele e também isso vai ajudar demais a você a realizar um relatório da condição desse seu paciente. Muitas vezes para você poder encaminhar esse relatório para o médico ou para outro profissional da área da saúde que você esteja compartilhando o atendimento desse seu paciente. Vamos conversar sobre isso hoje? Então, para a gente começar, o que é importante aqui para eu trazer para vocês? Primeira coisa é dor, né? Eu ensino muito aqui a gente avaliar a dor. Eu tenho uma aula específica só de avaliação de dor, que eu trago mais detalhes, que eu acho que é interessante de vocês irem lá, procurarem e assistir. Mas o que eu vou trazer aqui são alguns parâmetros que a gente precisa avaliar na dor, que a gente consegue quantificar, tá? E o primeiro deles, depois eu posso deixar para vocês a minha aula, é o diagrama corporal, aquele esqueminha corporal, tá certo? Que a gente desenha aonde tá a dor. Por que que ele é um parâmetro quantificador? Por quê? Vamos pensar, se a pessoa desenha uma área da dor lombar dela extensa, e vamos supor que essa dor irradia, e aí ela desenha também a extensão da perna, vamos supor até a coxa ou até o pé, uma dor então do nervo ciático, tô dando um exemplo. Concorda comigo que quando essa dor começa a melhorar e essa dor começa então a centralizar, a área da dor não está diminuindo? E não é isso que a gente quer? Também um dos parâmetros? Então, quantificar a medida da dor pela área através do diagrama corporal é muito importante. Então, é um ponto importantíssimo que precisa ter na sua avaliação. Então, fica aí primeira dica que tem que ter na sua avaliação de dor lombar, tá? Por que ela é importante também? Vamos supor que esse sintoma mude. Você começou a atender esse paciente, ele estava se queixando dor do lado direito e de repente pro lado esquerdo. Ou a área da dor aumentou. Então, são situações que você precisa estar atento. Você não vai... A gente tem que anotar, sabe? A gente não vai lembrar de cor e não é nem isso, é um registro obrigatório que a gente tem que fazer do paciente, é um documento que a gente registra como essa pessoa chegou, se ela está evoluindo, se ela não está, tá certo? Então é muito importante que vocês façam isso, é responsabilidade de vocês, né? É responsabilidade nossa fazer isso com o paciente, tá certo? O outro item que muitos de vocês conhecem e utilizam é o de intensidade de dor, né? Então, você usar a escala numérica de 0 a 10 e quantificar a intensidade dessa dor. Gente, perguntem sempre como que tá a dor hoje, mas pergunta também nessa métrica de 0 a 10... Qual foi a dor mais forte que ele teve, a intensidade de dor mais forte que ele teve naquela última semana? E o que ele estava fazendo? E a mesma coisa, qual foi a intensidade de dor mais leve que você teve naquela semana? Muitas vezes essa variação já vai te informar outras coisas. Então, por exemplo, vamos supor que ele chega para mim e fala, eu tô com dor 5 agora. Aí eu pergunto, na última semana, quanto que ficou sua dor mais alta? Tipo, que nota que chegou sua dor? Minha intensidade de dor chegou a 8. O que você estava fazendo naquele momento? Eu estava trabalhando e muito tempo sentado. Então, eu já estava, a manhã toda sentada na cadeira e essa dor começou a aumentar. Poxa,
Quando ele fala isso, eu já consigo começar a classificar e entender que essa dor pode ter um comportamento associado à posição sentada muito tempo, certo? E aí eu pergunto também, e quanto que a sua dor chega durante o dia? Tem algum momento do dia que ela chega a zero? Eu quero saber a menor intensidade que chega. Vamos supor que a pessoa fale sim, não, chega a zero. Tem momentos do dia, a hora que eu acordo tá zero. Você fala, ai, que interessante. Então, no momento que essa pessoa dorme, acorda um pouco mais relaxada, essa dor chega a zero. Então, essa variação vai ser muito importante também, não só pra gente medir quanto o paciente está melhorando em intensidade de dor, mas medir também se ele consegue ficar, às vezes, um pouco mais de tempo sentado, sem sentir tanta dor, não chegar a 8, conforme você inicia um trabalho de reabilitação com essa pessoa, entendeu? E para que tudo isso? Porque aí um terceiro ponto que é muito importante de você avaliar na dor do seu paciente é a frequência. Existem 3 tipos de frequência, tá? Uma frequência que é contínua, ou seja, vamos supor que na pergunta anterior ele chegou para mim com nota 4 de dor, quando ele fala que o dia inteiro é 4, quando ele acorda é 4, quando ele vai dormir é 4, que não muda, o tempo todo é 4. Então ele tem uma dor contínua, certo? O exemplo que eu dei é uma dor recorrente. O que seria isso? Quando ele fica muito tempo sentado, ele estava com dor 8, ele chegou para mim com dor 5, mas ele chega no dia a ter dor 0. Então, quando isso acontece, chega a 0 em algum momento do dia, é uma dor recorrente, tá? Ela não é contínua, ela não tem a mesma nota o dia inteiro, tá? Ela tem uma variação. E existe a contínua com flare. O que é isso? É uma dor que nunca chega a 0, tá? Ele sempre vai ter uma dor, mas o flare-up, o que é isso? É um pico de dor. Então, ele fala que a dor tá sempre 5, mas de repente, em algum momento ou do dia ou da semana, essa dor chegou a 10, a 9. Então, você falou, opa, peraí, teve um pico aí. O que será que aconteceu para ter acontecido esse pico? Então, você medir a frequência, você consegue com isso também ter um parâmetro de melhora ou de piora do quadro dele. Concorda comigo? Se ele tinha uma dor contínua, o tempo todo 5. O tempo todo 5. Aí, de repente, ele começa a falar, não, agora o tempo todo tá 3. Seu opa, melhorou? Concorda? Ou vamos supor o contrário. Era uma dor recorrente, como eu dei o exemplo anterior, então ele fica muito tempo sentado, vai dor 8, chegou aqui comigo dor 5, mas durante o dia chega dor 0. Vamos supor que ele fala que ele tem chegado aqui para mim com dor 3, que quando ele fica muito tempo sentado já tá em dor 5, e o tempo durante o dia que ele fica com dor 0 é maior, aumentou. É o que eu quero. Então, quando a intensidade dele diminuiu, mas ainda tá moderada. Quando ele fica sentado muito tempo, chega a 5, tá? É uma dor moderada. Mas a frequência, ele continua com dor recorrente, mas a quantidade de tempo com dor 0 durante o dia aumentou. Então, eu percebo com isso que ele vem melhorando. Então, medir essa frequência de dor também é muito importante e é um parâmetro quantitativo que te ajuda a perceber se essa pessoa está melhorando ou se ela está piorando, tá certo? Qualidade da dor. Vamos atrás também das características dessa dor. Quando a pessoa consegue trazer qualidade de dor, a gente consegue começar a entender que tipo de dor a gente está conversando, que tipo de dor essa pessoa sente, que tipo de dor está acontecendo ali no corpo dela. A gente tem aí 3 tipos de dor, né? A neuropática, a nociceptiva e a nociplástica. A nociplástica é a dor crônica e a gente tem a neuropática, que é dor de nervo, e a nociplástica, que é dor de todos os outros tipos de tecido, tá? Então, uma queimadura, uma fratura, uma dor muscular, uma dor articular, cai tudo em dor nociceptiva, tá certo? Quando você pergunta a qualidade da dor, aí você vai me falar, mas eu não consigo quantificar. Ok, verdade.
Você não consegue quantificar, mas no momento que você entende qual é a qualidade da dor, vamos supor que seja uma dor de nervo, uma dor neuropática. A gente está falando hoje de lombar, então vamos pensar no nervo ciático. Ele está com alguma compressão radicular que realmente está pegando o nervo ciático. Ele desenhou lá no diagrama corporal o trajeto da dor que vem desde a lombar, passa pela coxa, vai até o pé. E ele está dizendo que a dor dele queima, arde, formiga, adormece. Você fala, opa, peraí, tem aqui qualidade de dor de nervo. Como é que eu vou quantificar isso? Olha que interessante, gente. Vou mostrar aqui para vocês um questionário que chama DN4. É um questionário que ajuda a gente a diagnosticar a dor neuropática. Olha isso. Então, se você pergunta para a pessoa, sua dor queima, você vai lá no questionário e coloca sim ou não. Ele coloca, sim, queima. Então, já tem um ponto. Vamos para a segunda pergunta. A sua dor tem sensação de frio doloroso? Não sinto isso. Então, a nota, você coloca não recebeu nota nenhuma. A sua dor vem uma sensação de choque elétrico? Sim, isso eu sinto. Então, 2 pontos. Você colocou lá sim que ele sente choque elétrico. A sua dor vem com sensação de formigamento? Sim, mais 1 ponto. 3 pontos já das questões que você tem feito. A sua dor adormece? Sim, 4 itens. A sua dor tem coceira? Não sinto a presença de coceira, então não tem. A sua dor tem uma hipoestesia ao toque? Então aí é um exame que você já vai realizar no paciente. Aí você percebe que não tem hipoestesia, que é falta de sensibilidade. Tudo bem, recebeu não recebeu nota. Por enquanto estamos com 4 pontos. Hipoestesia picada de agulha, que é quando você vai com uma agulhinha e palpa a região da queixa de dor. Ele fala que não tem nenhuma sensação ali de falta de sensibilidade naquela região. E vamos por aí a última questão, você vai lá e vai escovar aquela região, tá? E aí ele refere também que não tem alteração de sensibilidade. Perfeito. Das questões anteriores, ele recebeu nota 4, e quando a gente alcança a nota 4 ou mais que isso, neste questionário DN4, a gente vê sim que a pessoa tem dor neuropática, tá certo? Tem dor sim neuropática. Então é uma forma de você quantificar, porque conforme vai melhorando essas queixas, a gente consegue com isso diminuir essas notas, certo? Meu formigamento passou, ou a sensação do choque elétrico tá passando, enfim. É uma forma de te ajudar a entender e quantificar isso, tá? Apesar que a ideia mesmo do DN4 é um questionário que auxilie no diagnóstico da dor neuropática. E tem evidência científica para dor lombar, tá? Um outro instrumento que eu acho muito interessante que a gente pode utilizar para realizar uma avaliação de dor é o algômetro. Vocês conhecem isso? O algômetro é um aparelhinho, gente, simples, que mede pressão, tá? Para que ele é usado na dor? Ele é usado na dor para eu medir limiar de dor. Aí você fala, ai meu Deus do céu, o que é isso? Gente, é assim, é simples de eu explicar para vocês. Limiar de dor é o seguinte, vamos supor que meu ombro tá bem, eu nunca tive lesão nenhuma no ombro, tá tudo ótimo. Então, para eu sentir uma dor, nossa, precisa apertar muito aqui meu ombro, vamos supor que alguém deu uma pancada, tem que apertar muito para eu começar a sentir dor, porque eu não tenho nada no meu ombro. Então, limiar de dor é alto. O que é isso? Eu preciso de muito estímulo para disparar a sensação de dor. Então, meu limiar de dor é alto. Vamos supor que eu machuquei meu ombro numa aula de vôlei. Machuquei meu ombro, não tá legal. E ele fica mais dolorido, tá? Tá ali mais frágil.
Vamos supor que eu tô andando por aqui e alguém resvala em mim, eu fico, ai. Ou seja, o meu limiar de dor por causa de uma lesão que eu sofri desceu e uma simples resvalada de uma pessoa, aí eu já senti dor. Por quê? Meu ombro está sensível, esse limiar de dor é mais baixo. Ou seja, um mínimo de toque, um mínimo de pressão já me provocou dor. Então, um algômetro, o que ele faz? É um aparelhinho que eu pressiono em cima da dor da pessoa. E eu vejo quantos quilos eu consigo jogar em cima daquela região. Tá certo? Eu sempre comparo com o outro lado. Com uma região saudável do corpo da pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, consegue aguentar 5 quilos em cima daquele ponto, gente, tá super tranquilo, concorda? De pressão, 5 quilos é muita coisa. Ou seja, o limiar de dor tá alto. Então, o algômetro ele serve para medir o quê? Limiar de dor. Uma pequena pressão e a pessoa fala, ai, doeu. Você olha lá no algômetro e vê quanto foi de peso em cima daquela área que você palpou, né? Pressionou o aparelho. Você viu que é uma pressão mais baixa, você fala, opa, peraí, deve estar com um limiar de dor aí mais baixo também. E esse é um dos fatores que a gente precisa trabalhar no nosso paciente, no nosso aluno de Pilates, o limiar de dor. Então, você também consegue quantificar na sua avaliação o limiar de dor usando um algômetro, tá? Então, eu dei aqui, nessa primeira etapa da aula, 4 itens que vocês precisam avaliar de dor no seu paciente, que você consegue, de certa forma, quantificar essa dor, tá? Primeiro, diagrama corporal. Então, você desenha aonde está a dor para entender qual é a área da dor, o tamanho da área da dor. Depois, intensidade de dor, para você entender quanto está doendo para aquela pessoa. Frequência de dor, que seria essa variação da intensidade de dor durante o dia, durante a semana. É importante você entender isso, como que tá, e depois como vem evoluindo. E por último, o limiar de dor, né? Você medir esse limiar de dor. Ah, esqueci de falar. A qualidade da dor, você às vezes consegue quantificá-la dependendo do questionário que você utiliza. Eu dei um exemplo de uma dor neuropática que você utilizou o questionário DN4 para te auxiliar no diagnóstico e você consegue perceber quais são os sintomas, os sinais, os sintomas que aparecem de dor que o paciente refere. Ah, queima, arde, formiga, adormece, enfim. E aí você consegue entender quais são esses sintomas que o paciente traz de dor para você. Tudo bem até aqui? Vamos falar agora de função. Como que eu consigo medir a função do meu paciente? Para perceber a extensão daquela dor lombar, o que está provocando no meu paciente? Que eu preciso de alguma forma entender não só o que está acontecendo para poder tratar, mas quantificar isso para ver se está realmente melhorando o quadro clínico geral dessa pessoa no momento do tratamento, tá? Então, a função, um ponto importante é, você já perguntou lá na dor, quando você fez o questionário de dor, posição que melhora, posição que piora, ou movimentos que melhoram, ou se ficar parado melhora, e a mesma coisa o que piora. Pergunta isso quanto às atividades de vida diária dessa pessoa, para entender o comportamento daquela dor, isso é muito importante, tá? Feito isso, você pode, na dor lombar, usar um questionário que avalia incapacidade física, que seria função, que é validado em português, que é o Oswestry. Eu vou deixar aqui para vocês também a versão brasileira. E esse questionário, ele foi elaborado em 10 sessões, 10 questões que você vai realizar com o teu paciente e que eu vou ensinar hoje para vocês a utilizá-lo, tá? Que você vai, na primeira sessão, perguntar de novo sobre a dor. Na segunda sessão, você vai perguntar sobre cuidados pessoais. Vou dar um exemplo. Então, cuidados pessoais. Primeira pergunta. Posso cuidar de mim mesmo normalmente sem que isso aumente a dor?
Se a pessoa assinala que pode, que tá ok, ela recebe nesse primeiro item nota 0. Mas se ela responde a questão seguinte: posso cuidar de mim mesmo normalmente, mas sinto muita dor. Ou seja, ela consegue se vestir, tomar banho, escovar o dente, colocar o sapato, se arrumar, fazer todos os seus cuidados pessoais. Ela consegue, mas ela sente muita dor. Então, o que isso mostra para mim? Que nesse segundo item da seção 2, se for assinalado, vai receber o score 1, a nota 1 dessa questão. Vamos supor que ele assinale a questão da terceira. Então, o que é? Sinto dor ao cuidar de mim mesmo e faço isso lentamente, com cuidado. Então, ele já muda o ritmo. Eu vou pôr o tênis, mas eu faço com muito... Eu vou devagar, porque senão eu acho que eu vou travar minha coluna. Na hora que eu vou vestir a meia é muito difícil. Na hora que eu vou lavar o pé é muito difícil. Então, eu faço, mas eu vou mais devagar. Se essa pessoa assinala essa questão, aí a gente vai dar já a nota 2, tá? Então, cada sessão tem 6 itens. Ela só pode assinalar uma de cada sessão, sendo que se assinalou a primeira, a nota é 0, se assinalou a segunda questão, a nota é 1, se assinalou a terceira questão, a nota é 2, se assinalou a quarta questão, a nota é 3, se assinalou a quinta questão, a nota é 4, e se assinalou a sexta sessão, a nota é 5. Ao final da resposta das 10 sessões, das 10 questões, você vai somar essa pontuação, tá? E aí você vai ter ao final disso um score para entender como que tá a função ou o nível de incapacidade física do teu paciente. Então, ele é muito importante um questionário desse, porque você realmente consegue quantificar a melhora da incapacidade física do seu paciente conforme ele vai trabalhando com você, né? Vai realizando a reabilitação, vai melhorando do quadro. Ou até a piora, acontece, né? Não tá melhorando, e aí você consegue quantificar isso. Então, a gente tem, por exemplo, na seção 6, questões relacionadas do ficar em pé. Na seção 7, questões relacionadas ao dormir. Na seção 3, questões relacionadas ao levantar objeto. Vou ler a última, que é a mais... que é o de nível de incapacidade maior. Não consigo levantar ou carregar absolutamente nada. Gente, se a pessoa responde isso, ela tá num grau de incapacidade física aí importante, tá certo? Seção 4 é sobre o caminhar, seção 5 é sobre o sentar, seção 8, vida sexual, seção 9, vida social, seção 10, locomoção, tá? Locomoção quando ele usa algum tipo de condução, ônibus, carro, táxi, metrô, enfim, tá certo? Então, tem gente que não consegue entrar num carro, num ônibus, ou porque precisa sentar, ou porque não consegue ficar muito tempo sentado. Então, perguntar isso, você consegue também ter um parâmetro de como está a incapacidade física da pessoa. Ao final dessas 10 questões, você soma lá a pontuação, tá certo? Multiplica por 2 e que você vai ter a interpretação desse dado em porcentagem, tá? Como que é feito isso? Então, vamos supor que a pessoa, ao somar todas as questões, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, ela diz que a dor é muito leve na seção 1, então ela tá com ponto 1. Na seção 2, ela fala que sinto dor ao cuidar de mim mesmo, mas faço isso lentamente, então ela recebeu 2 pontos, já tá com 3. Na seção 3, ela fala que ela consegue levar objetos pesados, mas isso aumenta a dor, então recebeu mais um pontinho, que é o item 2. Ao caminhar. Para caminhar, ela refere que a dor não impede ela de caminhar longas distâncias, então ela não recebe ponto nenhum na seção 4.
Na seção 5, que é sobre sentar, aí ela já traz alguma coisa. A dor impede de ficar sentado por mais de 1 hora. Então, aí ela recebe 2 pontos, tá com 6 já. Na seção 6, sobre ficar em pé, ela consegue, não tem problema nenhum da questão do em pé. Dormir, meu sono também nunca é perturbado pela dor. Vida sexual, minha vida sexual também é normal, não aumenta muito a dor, então também não recebe pontuação nenhuma. Vida social, aí complica, a dor não tem nenhum efeito significativo na minha vida social, porém, limita alguns interesses que demandam mais energia, como, por exemplo, sair com os amigos, ou fazer um esporte, no cinema, ficar muito tempo sentado no cinema. Então, aí, ela respondeu o item 3, ela recebe mais 2 pontos, ela tá com 8. E na questão locomoção, ela responde também um aqui, que é, posso ir a qualquer lugar, mas isso aumenta a minha dor. Então, ela recebe mais um pontinho, deu 9. 9 vezes 2, para você chegar no score, dá 18, dão 18%, que quando você joga na interpretação dos resultados desse questionário, você cai aí que de 0 a 20% é um mínimo de incapacidade física. Ou seja, ela tem um mínimo de incapacidade física que você vai ter que ter atenção nesses itens que ela pontuou e trabalhar isso. Repare que foram itens que eu trouxe aqui de exemplo, mais voltados para a questão da posição sentada. Ela se queixou muito mais questões nessa dificuldade dessa posição. Então, também é uma posição que você vai trabalhar mais no seu Pilates, na sua reabilitação. Concorda? A gente pode pegar, sim, claro, pessoas com uma incapacidade moderada, que vai de 21% a 40%. Uma incapacidade severa, gente, ela se você pega, a coisa é complicada mesmo, porque de 41 a 60, às vezes a gente pega, mas você vai ter que ter uma atenção muito grande com uma pessoa que chega com uma pontuação dessa. E acima de 61%, muitas vezes, são pessoas acamadas, tá? Com um sintoma extremamente severo. Então, às vezes, são pontuações que você vai pegar em situações hospitalares, de enfermaria, então tem que ter um outro cuidado, ou se você faz algum trabalho de home care, tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar incapacidade física com dor. Olha que interessante que eu vou trazer para vocês aqui. Se eu tenho uma pessoa que eu fiz agora o exemplo, que chegou a 18% de incapacidade física, ela se queixa aí para mim de dor na escala visual analógica ou na escala numérica, dor 3, ela tem uma incapacidade, então, uma incapacidade leve, com uma dor também de intensidade leve, e eu posso, nesse quadro, já trabalhar exercício. Pega uma dor lombar crônica, que a gente vai estar sempre aí com atividade física estimulando. Não é para eu gastar tempo no meu tratamento com analgesia, não. É uma dor baixa, com uma incapacidade de física baixa. Então, eu já tenho que colocar essa pessoa para fazer exercício, tá certo? Vai pro Pilates, vou propor exercícios na posição sentada, vou propor exercícios de mobilidade, de fortalecimento, vou ganhar função. Então, quando a incapacidade ela tá baixa, com uma intensidade de dor baixa, gente, pensem em retorno à função. É isso. Tá começando a ficar mais claro? Quando você quantifica, você vai ter mais claro o que é que você tem que fazer no tratamento? Vamos dar o exemplo agora de um quadro moderado. Então, a pessoa chega com uma incapacidade física de 30% no Oswestry e dor na escala numérica de 5. Opa, eu tô com um quadro aí moderado, com uma pessoa com uma incapacidade física moderada, uma dor moderada. O que você vai trabalhar? Controle motor. Eu não trabalho ainda a dor? Se precisar, um pouquinho, controle de dor, mas às vezes com alguma mobilização, mas o que você vai fazer mesmo é já iniciar um trabalho motor, que seja com
pequenas ativações musculares para aquela região começar a acordar, ou regiões adjacentes irem acordando, esse controle motor ele ir despertando. Aliás, eu tenho uma aula só sobre controle motor que vale a pena assistir, porque eu consigo ali mostrar para vocês o que é que vocês têm que trabalhar nisso, por que tanto a gente fala de controle motor, tá? Então, é nesse momento que você vai entrar com um trabalho de controle motor para quê? Conforme essa dor vai melhorando, essa incapacidade física vai melhorando, eu já vou entrando com atividades maiores de retorno à função, retorno à especificidade dessa pessoa. Ah, eu preciso treinar no Pilates com ele alguns gestos motores de beach tênis. Legal, a hora que essa dor já tá mais leve, já começa a especificidade. Quando ela tá moderada, eu vou trabalhar uma coisa mais controlada ali no movimento, não é para trazer coisas intensas, tá? E agora vamos para uma terceira situação. Professora, meu paciente, meu aluno chegou com um quadro severo de incapacidade física, deu aí 43% de incapacidade física no questionário Oswestry, com intensidade de dor 8. O que eu faço? Controle de dor, tá? Modulação de sintoma. Aqui eu tô falando de um modo geral, tá, gente? Eu não tô especificando tipo de dor e nem quadro crônico, tá? Porque muitas vezes num quadro crônico, de dor lombar crônica, ali eu já tenho que começar com exercício. Mas vamos falar aqui de uma dor radicular, de compressão de nervo, tá? Vou dar esse exemplo. Chegou com dor lombar, com quadro de dor neuropática, com pinçamento ali do ciático. Você vê o trajeto certinho, ele chegou com uma incapacidade física importante, nota 43% de incapacidade física no Oswestry, com dor 8. O que eu faço? Modulação de sintoma. É isso que você vai fazer. Você vai ter que controlar essa dor. Você vai ter que entrar com recursos analgésicos, com mobilidade neural. Vai ter que entrar com preferência de movimento. O que é isso? O movimento que gera melhora é o que tem que ser feito. O que piora não pode ser feito. O que piora a dor ainda não é a hora de trabalhar. A dor está intensa. A incapacidade está intensa. Eu tenho que tirar o que está irritando, o que está deixando essa dor no pico. Eu tiro isso. Ele piora quando ele fica muito tempo sentado. Vamos colocar ele em outra posição. Vamos colocar em posições de melhora. Vai deixar mais em pé, vai ter que ficar mais em pé. Não é para ficar muito tempo sentado. Tá agudo. Eu tenho que tirar daquele tecido que tá irritado. Deu para entender isso? Conforme essa dor vai melhorando com questões de controle de dor analgésico que você promove, com mobilidades neurais ou até articulares, com direção preferencial de movimento, você vai tirando essa pessoa dessa grau de intensidade alta de dor e de função e vai jogando para o moderado, tá certo? Vou dar um exemplo interessante. Vamos supor que essa pessoa com dor no nervo ciático, dói sentado, né? Eu dei esse exemplo, eu vou continuar nesse exemplo. Dói muito o nervo quando tá sentado. Se ela vira pra você e fala, eu posso caminhar? Porque quando eu caminho eu fico de pé, não dói nada. Claro que pode. Porque a gente sabe que a atividade física, ela vai ter também um papel nesse controle de dor. Concorda? Né? Com a liberação, por exemplo, de endorfinas. Então, não vai pedir pra pessoa correr naquele momento porque ela tá num quadro agudo de dor neuropática, mas se a dor dela dói sentada e caminhar, pede para ela caminhar uns 10 minutos, 15, 20 no máximo, se ela tá acostumada com essa função, com essa tarefa, tá bom? Porque aquela tarefa não está provocando dor, tá? Então é dessa forma que você vai trabalhar essa modulação do sintoma para depois, chegou no quadro moderado, começa o controle motor. Chegou daí num quadro leve de sintoma, de dor e de função, retorno à função alta, né?
vamos pro Pilates daí geral, vamos trabalhar agora o corpo todo, porque a dor já foi controlada, já passou, já saiu da crise e é isso. Deu para entender, gente? Então, é muito importante a gente quantificar tudo isso para conseguir sim realmente entender aonde esse meu paciente está, o que está acontecendo com ele, o que melhorou, o que piorou, até onde eu posso ir, tá certo? Bom, falamos de dor, falamos de função, trouxe vários itens importantes para serem quantificados. Vamos falar de exame físico? Muito importante essa parte. Porque tudo isso que eu falei no início é a tua conversa ali, o seu questionário, as questões que você está perguntando para o paciente. Aí tem esse momento que eu vou botar a mão nele, eu vou fazer um exame físico. Eu dei muito o exemplo aqui de dor de nervo, né? É muito importante que se você desconfiou disso, você tem sim que fazer os exames neurológicos. Não, mas eu não sei, eu não lembro. Gente, eu vou passar tudinho isso para vocês, tá? Eu tenho aulas específicas mostrando de como faz. É importante que vocês vão assistindo essas outras aulas. Mas é de responsabilidade sua realizar o exame neurológico. O que é que você tem que fazer? Então, você desconfiou lá de dor no nervo ciático, você vai ter que sim avaliar o reflexo do seu paciente, bilateral. Vai avaliar o reflexo patelar, vai avaliar o reflexo aquileu, tá? O que eu procuro? Primeiro, esse reflexo ele tem que estar normal. Se não tiver ausente ou com hiporreflexia, opa, é sinal sim, é mais um sinal daí agora no teu exame físico que tem um comprometimento, que seja alguma compressão nesse nervo, tá certo? Vamos supor que esse reflexo deu hiperreflexia. Aí, gente, a pulga tá mais ainda atrás da orelha, sabe por quê? Quando dá hiper, pode ser alguma questão de motoneurônio superior. Aí você vai ter que fazer outros testes neurológicos para você investigar questões de sistema nervoso central, tá? Não vou entrar nesse assunto, também tem aula minha disso para vocês aprofundarem nesse conhecimento, mas é muito importante que se você desconfia disso, você faça outros testes neurológicos, tá? Segundo ponto de exame neurológico que você tem que avaliar, sensibilidade. Como é que eu faço para avaliar a sensibilidade? Gente, lembra que o paciente de vocês, ele não desenhou no esqueminha corporal, no diagrama corporal onde dói? Vou mostrar aqui para vocês também. Se tem o desenho certinho do trajeto da onde dói, vamos supor que ele pintou lá para você o trajeto de L4, tá? Que nem tá aqui na minha figura, depois eu passo a aula aí para vocês. Você vai ter que realizar uma palpação nesse dermátomo de L4 bilateral para comparar a sensibilidade desse paciente dos dois lados, para perceber que se o lado da queixa realmente está com alguma alteração de sensibilidade. E você vai utilizar para isso os monofilamentos. São plastiquinhos, a gente quando compra vem, acho que 6 ou 7 plastiquinhos de diferentes espessuras. O verde é o mais fininho e, se eu não me engano, o rosa é o mais grosso. Você toca esse plastiquinho, né, esse monofilamento na pele da pessoa e pergunta, sem ela estar olhando, claro, pergunta: você sentiu o toque ou não? Eu realizei o toque ou não? Não realizou. Aí você toca do outro lado que tá bom, né, que não tem a queixa. Desse lado você tocou. Aí você falou: peraí. O monofilamento verde, essa pessoa não sentiu no dermátomo de L4. O que isso mostra para você? Que essa região tem uma hipoestesia, uma sensibilidade mais baixa. É assim que se faz. Então, você consegue medir essa sensibilidade usando esses monofilamentos. Ela não sentiu o monofilamento verde, não sentiu o azul e não sentiu o roxo, ela sentiu o vermelho. Você já consegue quantificar que conforme for melhorando a sensibilidade, essa sensibilidade for voltando, porque volta, viu? A maioria dos casos volta.
Volta sozinho. Não precisa fazer muita coisa não, tá? Se preocupe mesmo com dor e função. Isso na reabilitação. Conforme essa pessoa vai melhorando esse quadro de dor dela, essa sensibilidade ela vai melhorar também. E aí pode refazer o teste que você vai ver que deu um monofilamento roxo, azul e verde, e depois com o tempo ela vai começar a voltar a sentir, tá? Ficou claro isso, gente? Isso é muito importante. E aí, por último, ainda no exame neurológico, você vai avaliar força muscular através dos miótomos. Eu dei o exemplo aqui do L4, vamos supor que realmente a pessoa tenha uma compressão de nervo lá na L4, pode ser uma hérnia de disco, enfim, que tá dando a dor no trajeto de L4. Ele desenhou isso para você no diagrama corporal e aí você fez o reflexo de L4, que é no tendão patelar, deu hiporreflexia. Fez o teste de sensibilidade no dermátomo de L4, deu hipoestesia. Você fala, ai meu Deus, vou fazer então agora o teste de força muscular da L4. Qual que é? Vocês têm que pedir a dorsiflexão, flexão plantar do paciente, tá? Pede para puxar o pé. Pede para andar na ponta do calcanhar. Se você pediu para ele andar, um pé subiu bem, né? O tornozelo fletiu bem. O outro não tanto, ele não tá conseguindo sustentar, pode ter fraqueza aí. E isso é importante. Toda vez que tem uma relação de fraqueza muscular, você tem que fazer um trabalho associado ao médico. Não é para tratar esse paciente sozinho. Tem que fazer um trabalho associado ao médico, tem que ter um acompanhamento. Aliás, tem que ter mesmo em vários casos, você tem que fazer um trabalho associado com outros profissionais da área da saúde. Mas principalmente quando você identifica perda de força muscular em quadro neurológico, tá, gente? Então, eu tô deixando aqui para vocês quais são os músculos que fazem referência a cada raiz nervosa, tá certo? Então, por exemplo, se o paciente ele chega com uma compressão radicular de L3, eu vou ter que avaliar a força do quadríceps, do reto femoral, pedir extensão de joelho, ver como é que tá a força. E para isso, eu vou ter que medir força muscular. E aí, para medir força muscular, vocês lembram de uma escala básica que a gente aprendeu lá na faculdade, que chama Escala de Avaliação de Força Muscular, MRC. Pois bem, usem isso. Então, o 0 é sem esboço de contração muscular e o 5 é quando a pessoa consegue realizar a força muscular contra a gravidade e com carga, tá? Então, é uma escala completa que vai então de 0 a 5 que você consegue quantificar a dor dessa pessoa, tá certo? Eu quero usar essa escala, mas eu trabalho numa clínica, professora, que tem um dinamômetro. Poxa, tão legal! Os dinamômetros são aparelhos que medem força muscular, que dependendo de onde a gente trabalha, a gente tem esse recurso. É um recurso um pouco mais caro, mas se você consegue investir isso no teu departamento, na sua clínica, no seu estúdio de pilates, gente, vale a pena. A gente tem dinamômetros que vão medir força muscular de forma isométrica e de forma isocinética. A isocinética é até mais caro, mas o isométrico, às vezes, é um pouco mais em conta e você também consegue quantificar aí a força muscular do teu paciente, do seu aluno, em cada músculo que você queira avaliar, tá? Sempre comparando os dois lados é muito importante, tá certo? Terminando ainda a parte de exame neurológico, existem os testes neurodinâmicos. São testes especiais que muitas vezes você precisa realizar para confirmar tudo aquilo que você estava desconfiando de dor de nervo ciático, por exemplo, tá? Então, você precisa fazer, por exemplo, o LASEG. O LASEG você faz sempre dos dois lados, para dizer se está positivo ou não. O cross-LASEG, que é quando você faz numa perna, mas a dor você faz, por exemplo, na perna direita, só que a queixa do paciente é na perna esquerda. Você faz o teste na perna direita e dói o lado esquerdo, tá?
O slump test tem que ser feito. Tensão do nervo femoral, vamos supor que não é o ciático, pegou um ramo do femoral, é uma dor articular mais alta. Então, você tem que saber fazer esses testes também, tá? Uma outra forma de você avaliar dor e função, avaliar a questão da dor lombar do paciente, são através dos movimentos. A pessoa chegou para fazer a avaliação com você, conhecer teu espaço, seu estúdio e tudo mais. Observe como ela anda, observe a marcha dela. Você fala, tá andando, tá meio estranho aí o jeito dela andar. Muitas vezes, para a gente quantificar isso, é interessante você gravar ela andando. E você vai ter muita informação aí. E é um parâmetro que depois você grava uma e depois daqui um mês você grava de novo, você consegue aí quantificar a melhora da marcha dessa pessoa ou não, certo? Concordam? Um outro ponto importante é você pedir movimentos ativos. Eu dei hoje muito exemplo de pessoa que sofre de dor lombar quando dobra a coluna, né? Não necessariamente é isso, mas é o exemplo que eu dei hoje. Então, no teu exame físico, você vai ter que pedir também todos os movimentos de coluna, de flexão, extensão, rotações, inclinações, e observar se o que ela traz de queixa, quando você testa no teu consultório, se acontece a mesma coisa. Quando ela dobra a coluna, dói. Então, pede a flexão. Aqui comigo doeu também. E aí, como que você quantifica isso? Você vai assinalar lá na tua ficha de avaliação amplitude de movimento. Você vai quantificar isso. Usa um goniômetro, que todo mundo tem. Hoje em dia tem goniômetro digital também, que pode te ajudar mais. Então, é importante você ter esses acessórios para quantificar a tua avaliação. Porque conforme a pessoa vai melhorando, ela tá conseguindo dobrar mais a coluna dela, ela tá conseguindo fletir mais. Legal, não é isso que você quer, né? Então, é muito importante que você tenha esses dados com você. É muito importante também você perceber nesses movimentos ativos que você pede se a dor aumenta ou não aumenta, se a dor muda de área, ficou muito maior, ou correu por toda a perna. Então quando eu pedi para ela dobrar a coluna, a dor dela distalizou. Todas essas informações têm que estar anotadas na tua ficha, tá? Ou a hora que ela ficou reta, que eu fiz a extensão de coluna, a dor dela sumiu. Opa! Você deu um dado aí muito importante. Porque quando a gente encontra também posição de melhora, muitas vezes é aí que você vai usar para fazer um trabalho de controle de dor, tá? Olha como a cabeça vai funcionando aí, tá certo? E aí, por último, você tem que avaliar para ver se você precisa fazer algum movimento passivo. Coxo femoral, tornozelo, joelho, preciso avaliar essa região. Às vezes tem uma dor associada, dor lombar com dor no quadril. Então, você pediu movimentação ativa de lombar, observa a torácica sempre. E eu vou ter que ver também a movimentação ativa de quadril, coxo femoral. Opa, viu uma restrição aí com dor, vai avaliar coxo femoral. Às vezes tem que fazer uma movimentação ativa, passiva, quer dizer, também para você identificar alguma estrutura ali que possa ter algum tipo de lesão, tá? Então, a avaliação ela tem que ser bem ampla e que você, tanto para o movimento ativo quanto passivo, vai medir com o goniômetro e vai anotar quanto a pessoa está fazendo. Senão, você não consegue ter parâmetros para saber se ela está melhorando ou se ela está piorando, se estacionou, enfim. Tudo bem? Feito isso, um outro detalhe que eu estou esquecendo de falar é muitas vezes avaliar também mobilidade. Então, é movimento passivo acessório que a gente chama. Por exemplo, mobilidade de pelve, sacro. Às vezes a dor lombar ela é mais baixa, pega a região ali de sacroiliaca. Então, avaliar a movimentação acessória passiva daquela região é muito importante, tá? E aí você vai anotar também qual foi o movimento que você realizou e o que você provocou de dor. Porque às vezes é ali que vai te dar também um parâmetro de como a pessoa está e qual foi o movimento que você fez que gerou dor, porque depois você pode usar esse movimento como teste, tá?
Uma coisa que eu digo sempre para todos os meus alunos, e vocês também, meus alunos, é o seguinte: procure sempre na avaliação de vocês, no exame físico, um movimento de teste. O que é isso? Um movimento que você provocou mais ali a dor da pessoa. Por quê? Muitas vezes quando você inicia o tratamento, se você utiliza esse movimento como parâmetro, você realiza daí então alguma estratégia de tratamento e pode pedir novamente o movimento de teste de dor e observar que se o que você fez provocou uma melhora ou não. Por exemplo, eu vou continuar no exemplo que eu dei hoje o dia todo aqui. Fleti a coluna, pedi para a pessoa dobrar a coluna e doeu. Aí você realizou alguma coisa ali que você precisava realizar um exercício para tratar realmente aquela queixa, aquela dor, tará. Pede para daqui a pouquinho a pessoa fletir novamente e observa como que tá o quadro. Se houve melhora, se tá igual ou se piorou. Se piorou o que você fez, então não foi tão bom. Se melhorou, opa, tô no caminho certo. Então ter um teste de referência que você sacou ali no teu exame físico é muito importante, porque você vai usar isso como um parâmetro para direcionar o teu trabalho. Se seu trabalho realmente está melhorando ou não. Claro até aqui, gente? É isso. Obrigada. Até a próxima.